E a gente começa agora a análise da dica de número 9. A dica número 9, ela versa sobre agentes públicos. Mas numa dica anterior, até sobre improbidade que nós estávamos falando, eu dei o conceito de agente público, que deriva lá do artigo 2º da Lei 8429 de 92. Agente público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades que a lei menciona. Beleza. Só que essa dica aqui, ela está focada não no conceito. O conceito é importante para que você saiba o que é o agente público. Mas aqui, a gente está focado nisso, ó. Classificação dos agentes públicos. E a importância disso aqui é que aqui o amparo não é legal, é doutrinário. Por isso que essa dica se torna ainda mais importante. Por quê? Porque no direito administrativo, como a gente sabe, como o direito administrativo não é codificado, então os aspectos doutrinários em prova acabam sendo importantes também. Não tem um código só de direito administrativo e você não. Existem leis esparsas, claro, relacionadas ao administrativo, improbidade, licitações, serviço público, processo e por aí vai, mas existem aspectos doutrinários e essa classificação é de lá que a gente tira. Bom, essa classificação aqui, claro, a gente vai levar em consideração as classificações que são mais cobradas em prova. Aliás, uma em especial, que é a do professor, do saudoso mestre Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles, falecido em 1990, mas até hoje aí deixou um legado maravilhoso pra gente, né? O livro dele continua, inclusive, sendo atualizado. Então, o professor Eli Lopes Meireles é uma referência, inclusive, para vários doutrinadores. Veja só, aqui, essa classificação, como eu disse, vários doutrinadores têm como referência o professor Eli Lopes, mas a gente vai tirar aquela classificação raiz mesmo, a classificação do mestre e do saudoso professor Eli. Temos aqui, então, a classificação em 5 categorias, são 5 modalidades de agentes públicos. São elas: primeiro, agentes políticos. Na sequência, os agentes administrativos. Temos ainda os agentes honoríficos, os delegados e os credenciados. Vamos a ela? Vamos lá. Então tá aqui, classificação, coloquei um asterisco indicativo, né, de que nós estamos aqui tratando da posição do professor Eli Lopes Meireles. Claro, não é a única posição existente, que fique claro. Dependendo da banca, pode ser que haja alguma variação de posicionamento. Aliás, dentro dessa classificação, algumas divergências acabam acontecendo. Vamos então analisar aqui de modo mais amplo essa classificação. Eu começo pelos agentes políticos. Mota, quem são ou o que são esses agentes políticos? Veja só, agentes políticos são aqueles que estão no alto escalão da estrutura estatal. Eles têm prerrogativas especiais, diferenciadas, porque desempenham atribuições constitucionais. Então, agente político, se houvesse uma pirâmide dos agentes públicos, agente político estaria lá no topo da pirâmide, né? Então, eles têm uma questão de prerrogativa diferenciada exatamente pela natureza da atribuição que desempenham, que tem esse viés constitucional. Veja só como é que a doutrina trata desses agentes políticos. O professor Eli Lopes trata assim: componentes do governo nos seus primeiros escalões, olha lá, o alto escalão da estrutura estatal, atuam com plena liberdade funcional e têm prerrogativas e responsabilidades próprias estabelecidas na Constituição e em leis especiais. Então, esses agentes políticos representam, sim, uma categoria diferenciada. Uma categoria onde aqui a gente tem essa noção de prerrogativa especial, diferenciada, já que as atribuições têm esse cunho constitucional. Mota, dá exemplo aí de agente político, na hora da prova, se aparecer, o que a gente pode citar? Bom, os clássicos de prova. Presidente da República é agente político. Governadores de estado são agentes políticos. Prefeitos são agentes políticos. Vereadores são agentes políticos. Senadores são agentes políticos. Deputados são agentes políticos, deputados são agentes políticos. Então veja, eu citei presidente, governador, prefeito, senador, vereador, deputado. Mota, deixa eu te fazer uma pergunta, diga. Esses que você citou 6 exemplos: presidente, governador, prefeito, senador, vereador, deputado. Os 6 que você citou são pessoas em quem a gente vota. Eu posso dizer que agente político é o cara em quem a gente vota? Não, não é o suficiente para você definir, não. Claro que os exemplos que eu citei são pessoas, né, sobre quem você exerce o poder de voto. Você vota para senador, para deputado, para vereador, para prefeito, governador, presidente. Só que nem todo agente político é pessoa que você vota. Exemplo, ministros de Estado. O ministro é auxiliar direto do presidente da República, concorda? Cada um numa pasta ali, tem o ministro D, ministro D, ministro D, ministro D, e por aí vai. O ministro, você vota no ministro? Não, você não elege o ministro. O ministro não é eleito pelo voto popular. Ele é escolhido diretamente pelo presidente da República, vai lá e nomeia. É agente político.
No caso dos governadores e prefeitos, os seus secretários estaduais e municipais, respectivamente. E aí? Também prerrogativas especiais, também agentes políticos. Portanto, agente político não é só a pessoa em quem você vota. Tem gente que você não vota e é agente político. Percebeu? É o caso de ministros de Estado, de secretários estaduais e municipais. Aliás, uma controvérsia. Aqui eu coloquei alguns exemplos dos clássicos, né? Chefes de executivo, presidente, governador, prefeito, auxiliares imediatos, ministros, secretários estaduais, municipais, senadores, vereadores, deputados, exemplos clássicos, aquele que não tem discussão. Agora, cuidado, que não há unanimidade doutrinária em relação a alguns exemplos. Por exemplo, os magistrados. Para Eli Lopes Meireles, os magistrados estão aqui, porque têm prerrogativas diferenciadas, têm plena liberdade funcional no exercício das suas atribuições, legislações próprias, estão no alto escalão, nesse caso do Poder Judiciário. Então, para o Eli Lopes Meireles, os magistrados são agentes políticos. Veja que esse entendimento não é um entendimento, por exemplo, da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A professora de Pietro não entende que os magistrados sejam agentes políticos. Para ela, agente política desempenha função de natureza política. E isso, nesse caso, claro, tange ao executivo e ao legislativo, mas não ao judiciário. O judiciário não vai desempenhar função política. Então, segundo ela, não seriam agentes políticos. Bom, até numa prova já tivemos alguns concursos públicos, não tantos assim, mas alguns concursos já indagaram essa questão. Por exemplo, o CESP, eu já confidenciei aqui que eu fui servidor público federal durante alguns anos, eu fui analista no Ministério da Saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui aprovado e ingressei no concurso de 2010. Eu saí alguns anos depois, mas foi em 2010 que eu fiz a prova, né? E aí fui nomeado e tomei posse no mesmo ano. Beleza. No concurso seguinte, para o mesmo cargo, analista do Ministério da Saúde, eu já tinha saído, inclusive, do Ministério, 2013, teve uma prova do CESP, né? Também, para esse mesmo cargo, analista do Ministério da Saúde. E na prova caiu uma questão que indagava exatamente isso. Ela dizia que os magistrados eram agentes políticos, dotados de prerrogativas especiais, dizia que tinham plena liberdade funcional, e o CESP deu o item como certo. Isso foi em 2013. Então, olha isso. Então, já teve questão de prova que trouxe o magistrado como agente político. Veja como, dependendo da banca, pode ser que isso venha a ser questionado. Claro, eu não estou dizendo aqui que o objetivo aqui é esgotar o posicionamento de todas as bancas, mas eu estou citando um exemplo, foi o caso do CESP. A FCC, Fundação Carlos Chagas, em 2015, numa prova para o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, não perguntou sobre o magistrado, mas colocou numa questão de múltipla escolha assim, é exemplo de agente político. E não tinha lá opções muito óbvias, assim, sabe? Eram opções que deixavam, caramba. Uma das opções era membro do Ministério Público. E foi a resposta da questão. Quer dizer, a FCC entendeu que o membro do MP era agente político, porque tinha prerrogativas especiais, mesmo não sendo integrante de poder, porque o MP é uma função essencial à justiça, não um poder propriamente dito, mas ainda assim a FCC tratou ali, a prova era para o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e tratou o membro do MP como agente político. Olha que interessante. Tratou. Agora, é posicionamento unânime? Claro que não. Pode ser que uma ou outra banca eventualmente venha adotar a posição da professora de Pietro, dizendo que não é agente político, magistrado e, por conseguinte, também não membro do MP, dentre outros. Tá? Então, registra aí no seu caderno. Há controvérsia doutrinária acerca de alguns agentes, como o caso dos magistrados. Existem aqueles que entendem que sim, que seriam agentes políticos. Inclusive, em 2002, teve um julgado até do STF, onde havia menção ao magistrado como agente político. O CESP até utilizou isso como parâmetro também para que fundamentasse aquela resposta, para que justificasse aquele gabarito de que o magistrado era agente político. Então cuidado com isso, porque não há unanimidade na doutrina. Dependendo da banca que você vai fazer a prova, aliás, dependendo da banca, pode ser que a banca nunca tenha nem abordado de maneira tão direta como algumas bancas mais tradicionais já o fizeram, como a FCC e o SESP. Mas tem banca que tipo fala assim, qual a posição da banca tal? A gente não tem nenhuma questão que diga assim, a posição é essa. E tem banca que no conteúdo programático nem cita a bibliografia. Fica mais difícil ainda. Bom, enfim, registra aí que existe divergência doutrinária, mas que alguns autores entendem que é agente político sim o magistrado e outros entendem que não. Beleza? Bom, além dos agentes políticos, temos aqui os agentes administrativos. Esses aqui, diferentemente dos políticos, têm vínculo profissional. Estão sujeitos à hierarquia funcional e estão sujeitos, né, a um regime jurídico determinado pelo ente estatal. Aqui fica fácil de exemplificar. Se eu estou falando de vínculo profissional e hierarquia funcional, olha aqui o servidor público aparecendo. Aquele que está legalmente investido em cargo público. Seja o cargo efetivo, seja comissionado. Aqui eu estou falando de desempenho de atribuição
funcional com vínculo profissional, sujeito a uma hierarquia funcional, regime jurídico determinado pela entidade. Se o cara, por exemplo, é empregado público ocupa emprego público. Tem que fazer concurso público, hein? Tanto para ocupar cargo efetivo, quanto para ocupar emprego público. Artigo 37, inciso 2º da Constituição, ok? Só que o empregado público, diferentemente do ocupante de cargo efetivo, não vai adquirir estabilidade. Por que não vai? Porque ele é seletista. Ele é seletista. Olha o regime jurídico determinado pelo ente estatal. Se o cara faz concurso para Petrobras, Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica, veja, são empresas públicas ou sociedades de economia mista. O cara vai ser seletista. Ele vai ser o quê? Empregado público, beleza? Mas é exemplo também de agente administrativo, assim como os servidores e mais, os temporários, que não desempenham nem cargo nem emprego público. O temporário desempenha função pública. Por isso que temporário a gente não fala em concurso público. É processo seletivo simplificado. Sobre os temporários fica a dica. Artigo 37, inciso 9º da Constituição. A lei vai estabelecer os casos de necessidade temporária de contratação por prazo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público. Quando necessário, então, quando for uma situação excepcional, de excepcional interesse público e uma necessidade temporária, haverá que se falar aqui na possibilidade de contratação de temporário por prazo determinado, beleza? Então esses são agentes administrativos. Existem ainda algumas outras categorias, como agentes honoríficos. Honorífico lembra o quê? Honorabilidade. Aqui a gente está falando da condição cívica, é um exercício transitório. Veja, a pessoa é convocada, designada ou nomeada para o desempenho da atribuição. Cuidado, o honorífico geralmente não é remunerado pelo desempenho da atribuição. Eu digo geralmente porque pode ser que um ou outro exemplo até venha a ser. Mas os exemplos clássicos de honorífico para efeito de prova não costumam ser remunerados. É o caso dos mesários eleitorais e também dos jurados do Tribunal do Júri. Fica ligado nisso. Mesários eleitorais, jurados do Tribunal do Júri. Sabe aquele pessoal que é convocado nas eleições para atuar como mesário? Agente honorífico. Ali ele não tem um vínculo profissional, é um exercício transitório. Ele é convocado para desempenhar uma atribuição em razão da sua honorabilidade, da sua condição cívica. Temos aqui a penúltima categoria, que é a dos agentes delegados. O próprio nome já diz, né? Agente delegado é um particular que atua sob forma de delegação. Particular que atua sob forma de delegação, mas ele atua por sua conta e risco em seu próprio nome, fiscalizados pelo poder delegante. É o caso de leiloeiros, tradutores, intérpretes públicos e olha aqui, ó, notários e registradores. Tá com a Constituição aí? Abre no artigo 236, 236. Sabe o que está escrito lá? O artigo 236, ele diz que os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado sob forma de delegação. Serviços notariais e de registro. A gente está falando de quê? Atividade cartorária. Portanto, notários e registradores são classificados também como agentes delegados. Legal? E o Eli Lopes ainda fala numa categoria que é menos citada em prova, que é a dos agentes credenciados, que são aqueles que representam a administração em determinado ato ou atividade específica, mas olha, diferentemente do honorífico, eles são remunerados pelo poder credenciante, essa é a regra. Veja, o Eli Lopes não cita nenhum exemplo de agente credenciado na obra dele, diretamente não. Mas houve uma prova do CESP onde esse exemplo apareceu e foi dado como certo para agente credenciado. Um artista ou cientista que representa o país num evento internacional. Então, se o cara é um artista, a administração credencia o cara para representá-la naquele evento, remunera o cara para o cara representar só naquele evento. Ele seria, na lição do Eli Lopes, um agente credenciado. Fecho essa dica só fazendo um comparativo com a da Di Pietro. A professora Di Pietro fala em outras categorias. Veja só, ela fala nos agentes políticos, aí muito próximo do que o Eli Lopes fala, mas lembrando que nem todo mundo que o Eli Lopes considera como agente político ela considera. Ela fala em servidores em sentido amplo. Sabe quem são os servidores em sentido amplo que ela considera? Os estatutários, os empregados públicos e os temporários. Quer dizer, se aproxima muito dos agentes administrativos do Eli Lopes. Só não é exatamente igual porque alguns que ela não considera como agente político, ela também coloca aqui, ok? Então, é aí um comparativo não exato, né?
Particulares em colaboração. Quem são os particulares em colaboração? São exatamente os honoríficos do Eli Lopes, os delegados do Eli Lopes. E ela ainda fala de gestores de negócio, pessoas particulares que em situações excepcionais se voluntariam. Imagina uma situação de inundação, de enchente, e aí o particular vai lá e se voluntaria. Seria gestor de negócio particular em colaboração. E ela cita, por fim, os chamados militares. Essa é a classificação de agente público da professora de Pietro.